A 36ª temporada de Os Simpsons acabou da forma mais inesperada possível, com a suposta morte de Marge Simpson. Isso mesmo, a matriarca da família mais famosa da TV apareceu em um flash-forward já falecida, num episódio que pegou todo mundo de surpresa. A cena final, que mostra Marge no céu de chinelo ao lado de Ringo Starr, foi suficiente para gerar comoção, revolta, reflexão e muita, mas muita discussão na internet. Mas antes de entrarmos na polêmica, vale entender o contexto. O episódio se chama Stranger Things e começa com Bart e Lisa percebendo que Itchy and Scratchy, o desenho violento e caótico que marcou a infância deles, virou algo infantil, bobo e insosso. Uma clara metáfora sobre o fim da infância, a perda da inocência e talvez até uma autocrítica da própria série, que muitos dizem já não ser mais a mesma. A partir daí, temos um salto de mais de 35 anos no tempo. Um flash-forward mostra um futuro em que Marge já faleceu. Bart está decadente, comandando uma casa de repouso clandestina. Lisa se tornou uma executiva da Liga Feminina de Basquete, sem tempo para a própria família. Homer, ainda vivo, claro, mas claramente abalado pela ausência da esposa. É neste cenário que os filhos reencontram um holograma de Marge, que os incentiva a deixarem as mágoas de lado e se reconectarem. É poético, emocional, agridoce e surpreendentemente bem escrito. E aí vem a pergunta que abalou as redes sociais. Marge Simpson morreu mesmo? Tecnicamente não. O próprio produtor executivo Matt Selman confirmou em entrevistas que se trata de uma realidade alternativa, um possível futuro não canônico. Ou seja, é como os inúmeros outros episódios de Os Simpsons que brincam com realidades paralelas, saltos temporais e linhas do tempo alternativas. Mas por que esse episódio mexeu tanto com o público? Primeiro, porque Marge é uma das poucas vozes da razão em meio ao caos de Springfield. Enquanto Homer é o desleixado, Bart é o rebelde e Lisa, a racional idealista, Marge sempre foi o pilar moral da família. E vê-la fora de cena, mesmo que simbolicamente, é um baque. É um lembrete cruel de que nada dura para sempre. Nem mesmo a série mais longeva da TV. Segundo, porque o episódio trabalha de forma muito honesta temas reais. A dor da perda, o afastamento entre irmãos, a dificuldade de amadurecer sem se tornar cínico. A metáfora de Marge pedindo, do além, que os filhos se reconciliem, é poderosa. Mostra que, mesmo depois da morte, a influência de uma mãe continua unindo, curando, tocando corações. E tem outro ponto que não pode ser ignorado: a questão do tempo. Os Simpsons nunca teve uma linha temporal fixa. Bart tem 10 anos desde 1989. Lisa continua com 8, mas os dubladores envelhecem. Julie Kavner, que dá voz a Marge, está com 75 anos. E a mudança na voz da personagem é perceptível há algumas temporadas. Isso levanta um dilema inevitável. Até quando a série pode continuar com seu elenco original? Aliás, Os Simpsons já passou por mudanças importantes no elenco, várias delas impulsionadas por questões de representatividade. A troca de vozes de personagens como Apu, Dr. Hibbert e Carl foram reflexo de uma pressão moderna por mais diversidade e, ao mesmo tempo, uma tentativa da Fox de manter a série politicamente aceitável. Mas e quando a mudança for mais profunda? Quando não for mais possível contar com a Marge original, mesmo que apenas em voz? O episódio em que ela morre levanta de forma simbólica essa pergunta. E mesmo com a confirmação de que tudo é não canônico, o impacto emocional permanece. As redes sociais explodiram com fãs dizendo que choraram, que se lembraram de suas próprias mães, que foram pegos de surpresa. E isso é o mais curioso. Depois de mais de 30 anos de piadas, sátiras e escrachos, Os Simpsons ainda consegue emocionar, ainda consegue fazer você pensar sobre o tempo, sobre a vida, sobre o valor dos laços familiares. Mas nem todo mundo recebeu a notícia de forma tão positiva.
Muita gente viu no episódio um sinal de que os Simpsons está tentando forçar drama onde antes havia só comédia. Outros afirmam que a série deveria ter acabado há anos e que essas tentativas de comover o público são apenas tentativas desesperadas de manter a relevância. Há quem diga ainda que é um ensaio para matar personagens de fato, preparando o terreno para uma despedida definitiva. A verdade, porém, pode estar no meio do caminho. Com a renovação garantida até a 40ª temporada, os Simpsons ainda têm fôlego, mas precisa se reinventar. Precisa provar que não é apenas um produto eterno, mas um espelho do nosso tempo. E episódios como esse fazem exatamente isso. Usam o absurdo do universo da série para falar de coisas reais, tocantes e até universais. Agora, vamos olhar com calma para o simbolismo desse futuro alternativo. Bart continua sendo um reflexo do Homer jovem. Um cara frustrado, com potencial desperdiçado, vivendo na sombra de decisões erradas. Lisa, por outro lado, é a mais bem-sucedida, mas também a mais fria, distante, talvez por nunca ter se permitido errar. O reencontro dos dois mostra que os traumas não são causados apenas pelas escolhas erradas, mas também pelas expectativas impossíveis. E que a cura, muitas vezes, só acontece quando a gente para e olha para trás. E aí entra o papel da Marge. Ela não está presente em carne e osso, mas é a força que guia a reconciliação. É o eco da mãe que sempre soube como unir todos, mesmo no meio do caos. E isso talvez seja o maior mérito do episódio. Lembrar a todos que mesmo depois da morte, algumas presenças continuam vivas dentro de nós. No fim das contas, esse episódio não é sobre Marge morrer. É sobre os Simpsons se permitir sentir. Se permitir parar de rir por um segundo e refletir sobre o que foi construído em mais de 30 anos de história. E isso, meu amigo, é raro. Se você ainda não viu o episódio, recomendo que veja com o coração aberto. Deixe o cinismo de lado, mesmo que por alguns minutos, e preste atenção nas entrelinhas. Porque talvez, assim como Bart e Lisa, você também esteja precisando ouvir uma última mensagem da sua própria Marge interior. E aí, o que você achou? A série foi longe demais? Ou acertou em cheio ao nos lembrar que, mesmo num desenho animado, o tempo é implacável? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se quiser continuar acompanhando esse tipo de análise crítica, sem mimimi, sem filtro e com muita memória afetiva, se inscreve no canal do Nerd Realista, ativa o sininho e até o próximo vídeo.